Primeira questão, a decisão em si. Isto é uma decisão excelente, ok? E é uma decisão que deve ser tomada pelo árbitro avançado. Porquê? Porque se virmos a situação desde o início, a única pessoa que tem a janela para ver o local do braço do atacante é o avançado, ok? O árbitro recuado nestas situações, que deve estar um bocadinho mais para baixo do que estava aqui, para conseguir acompanhar melhor, só consegue ver que existe uma situação de contacto entre o defensor e o atacante, não consegue ver quem é que promove o quê, ok? E o árbitro avançado nestas situações deve estar sempre a nível de localização do Heitor. Para o vídeo. O Heitor não está no sítio certo por dois motivos. Em primeiro lugar, está demasiado dentro de campo, ok? E como o árbitro avançado é suposto estar sempre fora de campo. A sua janela é muito boa, são os 45 graus, ok? E, portanto, para receber este tipo de situações, no início do ataque, o árbitro avançado deve estar sempre um bocadinho mais aberto, para ter a janela ampla. Quando existe uma penetração do lado contrário, para conseguir acompanhar este espaço em baixo, é sempre importante fazer o chamado close down, um passinho só para a direita, para receber o movimento do jogador na nossa direção, ok? E depois, o que aqui pode ser um bocadinho mais importante entre aspas, complementar sempre uma boa decisão com uma sinalética clara, ok? Que aqui o Heitor tomou uma boa decisão, mas ficou um bocadinho atrapalhado com aquilo que decidiu e, portanto, a forma como sinalizou no momento pode não ter sido a mais clara para toda a gente. E sempre que nós tomamos uma decisão, especialmente uma que foge à regra do jogo, digamos assim, tem de ser claro aquilo que estamos a comunicar a todos os intervenientes, com calma, com tempo, e quando vamos à mesa, acompanhar sempre com o suporte verbal, para que o próprio treinador, se não percebeu bem, nós dizemos, a falta foi do 8, fez uma charneira, bola para aquele lado, e toda a gente percebe isto. Isto é um tipo de passos também passou a ser passo o ano passado quando se introduziu o apoio zero, ok? Quando se introduziu o apoio zero houve imensas coisas que deixaram de ser passos, mas houve uma que não era e que passou a ser, que é o pé coxinho, ok? Repetir 2 vezes o mesmo apoio é um tipo de movimento que se fazia, bastante comum, não sei se era o long step, se era o Eurostep, vocês sabem melhor, mas que o próprio movimento preconizava isso e que passou a ser passos. E isto é uma situação de penetração para o cesto, em que o jogador repete o mesmo apoio, faz esquerdo, esquerdo, direito, e a situação não é apitada, ok? A nível de localização dos árbitros, para conseguirmos ver bem estas situações, isto é uma situação cuja responsabilidade tem de ser, em primeiro lugar, do árbitro avançado, ok? O árbitro avançado, neste momento, já deve estar a começar a fazer o close down, portanto, aproximar-se do prolongamento da linha da área restritiva, ok? Para conseguir acompanhar sempre o espaço entre os jogadores. E só assim é que consegue ser capaz de apitar isto, está bem? Se o árbitro avançado, por algum momento, tivesse mais defesas à frente e não conseguisse ver um movimento, o árbitro recuado pode perfeitamente ir ajudar, mas sempre como ajuda, darmos ao nosso colega a oportunidade de apitar em primeiro lugar. Aqui é mais uma situação que é engraçado, e eu ontem estive a ver isto com um bocadinho mais de tempo. Que eu inicialmente tínhamos marcado isto como sendo uma situação legal, de apoio 0-1-2, que foi assinalado. E ontem, entretanto, estive a ver isto frame by frame, e o jogador recebe a bola neste momento que tem os pés no ar. Okay? Pela regra, quando o jogador recebe a bola no ar, o primeiro apoio que define no chão é o quê? É o 0 ou é o 1? É o 1. Okay? O apoio 0 só se aplica quando um jogador recebe a bola já com um apoio no chão. Okay? Que é uma situação que nós também temos de estar atentos, porque é difícil e esta situação só quase frame by frame é que eu me apercebi que ele recebe com a bola no ar. Ao receber com a bola no ar, o primeiro apoio que ele põe já não é o 0, é o 1. Portanto, o que este jogador faz, na verdade, é o 1-2-3. E 1-2-3 é passos. Portanto, aqui a decisão foi correta. O que temos de ter sempre noção na nossa cabeça é que lá, porque o movimento é grande e vamos ter um a seguir que é legal, o jogador, se receber no início deste primeiro apoio, como apoio no chão, recebe aqui 0, ainda pode fazer 1, 2, soltar e lançar. Ou seja, não é difícil um jogador com maior envergadura, na zona de 3 pontos, acabar debaixo do cesto, recebendo sem nunca meter o drible e ser legal. Ou seja, não é por ser estranho que nós temos de apitar, e isto é válido para todos nós. Isto é mais uma situação que entra naquilo que tínhamos falado das vantagens e desvantagens na transição, ok? Isto é um tipo de contacto que é um bocadinho mais levado ao limite, mas que também, se olharmos para o atacante, o atraso que o atacante recebe é uma coisa mínima, ok? E podemos perfeitamente levar isto ao limite de não apitar. O que é importante aqui a nível de responsabilidades? E as responsabilidades dos contactos nos contra-ataques é uma coisa que muitas vezes cria dificuldades, está bem? Regra geral, o que temos de ter noção é que a responsabilidade do árbitro avançado e a principal concentração que ele tem de ter é ganhar a linha final, ok? É estar à frente do primeiro par de jogadores, acompanhar o primeiro par de jogadores e chegar à linha final. E o árbitro recuado varre o jogo. Portanto, este tipo de contactos, especialmente do lado esquerdo da linha cesto-cesto, a primazia deve ser do árbitro recuado e o árbitro avançado deve confiar na decisão do árbitro recuado porque já está a acompanhar outra parte da jogada.
Claro que, tal como em tudo, pode haver exceções, e num contra-ataque não é difícil haver um defesa que claramente puxe uma camisola ou algo do género e que isto esteja nas costas do árbitro recuado. Se isto acontecer, o árbitro avançado pode e deve ir intervir, mas só em situações em que lá está, é claro para toda a gente, mas o colega por algum motivo não conseguiu ver, e aí estamos a dar uma ajuda, não estamos necessariamente a apitar na sua zona de competência, ou melhor, estamos a apitar na sua zona de competência, mas não estamos a passar por cima dele, estamos a ajudá-lo numa situação que ele não viu. Está bem? Que aqui não é o caso. Aqui temos uma situação em que, sim senhora, já se aplica o apoio zero. A jogadora, no momento em que monta o drible, okay? Temos o apoio zero como pé esquerdo na mão, passa para o apoio direito, que é o pé 1, e neste momento solta a bola. Portanto, esta jogadora o que fez até foi 0-1, nem chegou a fazer o segundo, e soltou a bola. Mais uma vez, lá está, movimento estranho, movimento um pouco mais lento, especialmente no basquetebol feminino, as jogadoras fazem isto mais lento, e nós, com o movimento estranho e lento que vemos, temos a tentação de apitar. Conseguirmos reter este apito e sermos consistentes ao longo do jogo, está bem? Ok. Esta situação é outra que é engraçada. Relativamente ao tipo de falta, ou seja, o que é que o defesa faz? Se tivessem de descrever este tipo de ação, o que é que o defesa faz? Tenta jogar a bola? Tenta fazer um abafo? Não. O jogador, a única coisa que faz é meter uma mão nas costas do atacante, ok? E, portanto, o jogador em ato de lançamento que leva uma mão nas costas do atacante, isto é uma tentativa de jogar a bola? Não. Portanto, se for falta, isto tem de ser o quê? Vocês olham para esta situação em jogo corrido. Se apitasse aqui uma antidesportiva, acham que é uma decisão boa para o jogo? Limpa para o jogo? Também não. Portanto, entramos na mesma decisão que tínhamos ainda ao bocado. Um contacto que existe, mas completamente pequeno, não tira qualquer tipo de vantagem, deixamos andar, ok? Portanto, isto é uma situação em que não devemos apitar nada, mas mais uma vez passamos pela defensora, assim que pudermos, olha, aquele tipo de jogo é perigoso, tu arriscas-te a ser antidesportiva, está bem? E limpamos o jogo sem termos ter tido uma intervenção que se calhar para o jogo não se percebe. Apitar aqui falta pessoal apenas, estamos a aplicar um critério que não é correto, não estamos a aplicar a regra de forma correta, está bem? Pronto. Isto já é uma situação em que não se apitou nada e que é uma situação de 0-1-2, mais uma vez na recepção, um movimento muito amplo, ok? O jogador recebe com o apoio esquerdo no chão, faz direito, esquerdo. Sem nunca meter o drible, consegue fazer o 0-1-2 e soltar a bola e mete 2 pontos e nada é assinalado corretamente, ok? Lá está mais uma vez um movimento estranho, que há sempre treinadores e jogadores a pedir passos e que nós temos de ser capazes de ser consistentes ao longo do jogo e dizer não. Traz uma situação de apoio 0-1-2, é legal, ok? Mas para fazer isto, lá está, não podemos apitar nenhuma vez uma situação igual e dizermos que é passos. Aqui é que nós perdemos a credibilidade. A base de uma boa arbitragem é apitar a mesma coisa para os dois lados. Bem, isto foi uma situação. Primeira questão, a nível de responsabilidade desta situação. Quem é que deve apitar isto? O árbitro avançado, ok? Sempre. É uma situação em que não há pressão naquela zona, não há defesas à frente, o árbitro avançado tem apenas um par de jogadores na zona 5 e o novo par que se está a formar na zona 4, portanto, tem toda a janela do mundo para ver a situação, o árbitro recuado só deve intervir ali se for realmente uma situação completamente extravagante, ok? E relativamente ao movimento da jogadora em si, bem? Temos de analisar duas coisas seguidas, que é a recepção, portanto, a recepção, o arranque e a penetração. Relativamente ao arranque, a jogadora, tecnicamente muito avançada, consegue, no momento em que solta o primeiro apoio, solta a bola. Ou seja, passos no arranque não existem. E logo a seguir, a jogadora arma o drible, com o pé direito, penso que é o primeiro apoio, e que depois faz esquerdo-direito. Pronto, esquerdo, depois direito, depois esquerdo, 0-1-2. No momento em que mete o primeiro apoio, pronto. É uma situação que é difícil de analisar sempre, porque temos dois tempos técnicos muito seguidos, que é o arranque e que é a penetração, mas que, mais uma vez, a nossa análise do pé-eixo e definirmos o que é um apoio zero ou o que é que não é muito importante para conseguirmos tomar aqui a decisão correta. Relativamente, mais uma vez, à responsabilidade, lembrarmos sempre que intervir
numa situação completamente à frente do colega, em que ele tem janela, tem de ser uma coisa que toda a gente no pavilhão veja e que seja muito importante para o jogo, o que não é o caso aqui. Portanto, dá-nos sempre primazia ao nosso colega, nem que seja oportunidade para falhar, desde que isso não meta em causa a verdade desportiva do jogo. Este tipo de situações, a responsabilidade daquele ato, do contacto em si, deve ser do árbitro recuado, ok? Tal como eu tinha dito, seja em ataque organizado, seja o que foi, desde que não haja press campo inteiro, o árbitro avançado deve preocupar-se mais em ganhar a linha, ok? E, portanto, não temos que ter medo, em determinadas situações, como árbitro recuado, de nos aproximarmos da linha sexto-sexto e, inclusivamente, passar a linha sexto-sexto para conseguirmos ver melhor os contactos, ok? Especialmente, enquanto houver um 1 para 1, desde que a janela seja livre, ainda se consegue aceitar. A partir do momento que venha uma ajuda e que haja um 2 para 1, especialmente se for feita uma armadilha entre a linha lateral e a linha de meio campo, o árbitro recuado deve passar a linha sexto-sexto, deve aproximar-se da situação e fica, inclusive, é responsável por assinalar uma bola fora naquele local se houver. Porquê? Porque a partir do momento que o árbitro recuado passa para aquele lado, qualquer par de jogadores que exista, por exemplo, na zona 1 ou na zona 6, não tem lá o árbitro recuado. Quem é que tem de ficar responsável por esse tipo de contactos e o controle desses jogadores? É o árbitro avançado. Logo, se o árbitro avançado depois tem de compensar a posição, não pode estar a olhar para aquela zona, para a zona 3. Aqui há algumas questões. O árbitro avançado é muito lento a chegar lá à frente. Isto trata-se de um jogo de sub-14, não há desculpa para não conseguirmos ganhar a linha num ataque organizado deste tipo. Portanto, no momento em que existe o contacto, aqui conseguimos ver que o árbitro avançado está a chegar à posição. O que se quer é que neste momento o árbitro avançado já tenha os dois apoios no chão, com a visão parada, a visão estática, porque só assim é que conseguimos ter a melhor perspectiva de determinada situação, ok? Mantendo sempre a distância face à jogada. Até algum tempo atrás havia e dizia-se que devíamos sempre cortar um bocadinho na direção do cesto para nos aproximarmos da situação, mas percebeu-se que isso leva a mais decisões emocionais e reativas porque estamos mais perto da ação. Portanto, quando sprintamos para ganhar a linha, devemos fazê-lo paralelamente à linha lateral para mantermos sempre a mesma distância que temos do defesa e do atacante, ok? E depois, o contacto em si é assinalado, tudo bem? E aqui faço só também um rescaldezito para a sinalética e como devemos utilizar a sinalética para nos defendermos, ok? Aqui a falta é assinalada e o que muita gente olha quando se segue a bola é um abafo lá em cima, mas o jogador defensor, ao fazer o abafo, cai completamente com o corpo para cima do atacante, ok? Portanto, apesar do jogo de mãos em cima ser limpo, com o corpo não é. O que é que isto é importante? É nós termos noção de que quando vamos à mesa sinalizar a falta, vamos ter um treinador a olhar para nós, a ver se nos apanha, porque o que ele viu foi um abafo. E se nós chegarmos à mesa e dissermos que foi falta por uso ilegal de mãos, perdemos completamente qualquer credibilidade perante o treinador, porque toda a gente viu que o uso ilegal de mãos não foi de certeza. Por isso, este tipo de situações devemos sempre defender-nos e, quando vamos à mesa sinalizar, indicar claramente que foi falta ao jogador X, porque empurrou com o corpo, porque caiu para cima do atacante. Qualquer coisa que esclareça o que apitamos e porque é que não decidimos ser um abafo, que é aquilo que o público no geral pode ver. Numa situação de carga-obstrução, nós muitas vezes passa-nos ao lado um bocadinho termos noção de que o defensor tem tantos direitos como o atacante. Em que sentido? Se nós tivermos um defensor que está a defender um atacante e começa a dar um chega lá com o braço, nós não temos dificuldade nenhuma em apitar a falta. Mas às vezes o atacante que penetra e dá um chega para lá enquanto controla a bola, já não nos sai o apito tão facilmente e não pode ser assim, ok? E isto trata-se de uma situação clara em que o jogador atacante com a posse de bola tem um defesa numa posição legal definida à sua frente, voltado para ele com os dois apoios no chão dentro do seu cilindro, e o atacante, a única forma que tem de passar por ele é utilizando o antebraço para dar um chega para lá e conseguir chegar para o lado. Nesta situação nada foi assinalado, mas este tipo de situações não pode passar em claro, está bem? E as faltas atacantes existem e devem ser marcadas sempre que um atacante utilize qualquer parte do seu corpo para conseguir ganhar espaço de forma ilegal. Se apitamos ao defesa, também temos de apitar ao atacante, ok? A nível de posicionamento dos árbitros, o árbitro recuado aqui, como podem ver, está um bocadinho mais próximo da linha lateral, mas trata-se de uma situação em que não existem defesas, portanto a janela está completamente ampla, não há problema. A partir do momento que algum dos jogadores deste lado saísse para eventualmente ir dar uma ajuda ou um bloqueio deste lado, a partir do momento que tivéssemos um 2 para 1 e a janela ficasse mais curta, o que o árbitro avançado tem de fazer é cortar um pouco para cima e para dentro para conseguir continuar a acompanhar a jogada, não ficarmos estanques no mesmo lado. E isto vai um bocadinho, mais uma vez, ao encontro do que tínhamos dito na falta anterior, ok? O defesa, nesta situação, está na sua posição legal de defesa, à frente do atacante voltado para ele, e o atacante utiliza o seu
ombro para conseguir ganhar espaço sobre o atacante. Não tem de ser um movimento violento, mas é o suficiente para o chega para lá e ficar sozinho para lançar. E o árbitro recuado, a nível de movimentação aqui, corta para baixo. Não quer dizer que esteja perfeito, porque está a espreitar para a situação e nós nunca queremos que se espreite. Quando estamos a espreitar, com a cabeça inclinada, estamos a alterar a nossa perspectiva da situação. Daí que seja importante a cabeça direita e só conseguimos fazer isto procurando o espaço com uma deslocação lateral, ok? De qualquer maneira, ele penetra para baixo, muito bem, porque com todos os defesas que tem em cima, não conseguiria acompanhar a situação no seu local de referência. Corta para baixo, vê a janela entre os jogadores e assinala, ok? Mais uma vez, como o atacante vem deste lado da tabela, do lado esquerdo, a primazia desta situação deve ser dada ao árbitro recuado, ok? Porque o árbitro recuado acompanha todo o movimento do atacante e tem pelo canto do olho a posição do defesa e sabe que ele está numa posição legal. O árbitro avançado nesta situação deve fazer o tal close down, aproximar-se da zona do cesto para conseguir ver qualquer situação que exista. Por exemplo, se o atacante se virar, tentar uma bandeja e levar um contacto no braço já de frente, já deve ser do avançado. De qualquer maneira, a falta atacante em si, a primeira responsabilidade é do árbitro recuado, embora lá está mais uma vez, se o árbitro recuado não apitar, o árbitro avançado pode perfeitamente intervir nesta situação como ajuda. Tá bem? Aqui temos uma situação em que há um contra-ataque rápido. A primeira coisa que vamos ver é a posição do árbitro recuado. Nem sempre é possível ganhar todos os contra-ataques, ok? E esta trata-se de uma situação em que existe um roubo de bola próximo do meio-campo e por muito rápidos que sejamos, não conseguimos ganhar a linha aos árbitros, ao primeiro par dos jogadores e, portanto, se nós tentarmos acompanhar, o que nos vamos arriscar é a ficar em linha. Nesta situação, o árbitro recuado e bem percebeu, eu não vou conseguir ganhar a linha, vou ficar num sítio onde consiga ver. E, portanto, deveria estar um pouco mais para a frente, idealmente dentro da linha de 3 pontos para ter uma distância mais próxima da jogada, mas de qualquer maneira procura um sítio com uma janela excelente para analisar a situação, ok? E o que a situação transparece é um jogador defensor que tenta sacar a bola, não consegue sacar a bola e acaba por dar um contacto com o braço muito forte no atacante, mas este contacto com o braço é feito no braço do lançador, que está a tentar lançar a bola, e o que temos é apenas o contacto e depois disso o defensor cai para cima do atacante. Nunca existe aquele movimento que vimos na falta anterior do puxar o braço para baixo, ok? Portanto, apesar de ser um contacto um pouco mais forte, é um contacto forte porque sempre que tentamos fazer um abafo é normal que seja um movimento mais agressivo, trata-se de qualquer maneira de uma situação de falta pessoal. Está bem? E aqui temos outra situação de transição defesa-ataque em que a tal questão da vantagem e desvantagem já não está cumprida, ok? Primeira coisa que temos sempre de analisar é o atacante, qual é a consequência do movimento do defensor sobre o atacante. O atacante está em uma determinada direção, com uma determinada velocidade, e o contacto do defensor faz com que ele se afaste do cesto, com que diminua a sua velocidade na penetração e, portanto, tirou claramente vantagem. Okay? Se tirou vantagem, temos de decidir e decidimos sempre se é falta pessoal, se é falta antidesportiva. Isto trata-se de uma falta claríssima, simples por obstrução. Okay? O jogador chega tarde à sua posição de defesa, promove contacto na lateral do atacante, sem problema, falta pessoal por obstrução. Relativamente à responsabilidade da situação, tal como eu tinha dito, nos contra-ataques o objetivo do árbitro avançado é sempre ganhar a linha. O árbitro aqui até já devia estar um bocadinho mais para a frente, ok? E o árbitro recuado nesta situação já devia estar ali mais ou menos à volta da zona do meio campo, abrindo a sua posição para conseguir manter a janela entre estes dois jogadores. Portanto, a nível de responsabilidade, estas situações que aconteçam sobre o lado esquerdo da linha cesto-cesto, a primazia deve ser do árbitro recuado porque é sempre quem tem a melhor janela. E até porque o árbitro avançado deve se preocupar em ganhar a linha para, caso não houvesse falta, estar pronto na sua posição de receber o contacto no momento em que houvesse uma penetração em banana por baixo para conseguir ver os contactos durante o ato da bandeja. Esta situação foi a única falta com direito a 3 lances livres apitada até agora e são faltas que existem, são faltas que têm de ser apitadas. Este clipe está aqui principalmente por que motivo? Para relembrar a importância de acompanhar o lançamento até ao fim. Okay? Se nós estivermos focados apenas no voo da bola, não é difícil, ao seguirmos a bola, esquecermos o lançador e não assinalarmos este contacto. No entanto, o jogador ainda está no ar, ainda não voltou ao chão, salta perfeitamente para cima e o defensor, na sua tentativa de abordar a bola, promove um contacto com o atacante. Okay? Estas situações têm de ser assinaladas, é assinalado pelo árbitro recuado que está a controlar, mas o que é importante retermos sempre aqui é que o árbitro que acompanha o lançamento da bola, na mecânica A2, tem também de acompanhar
o ato de lançamento até ao momento em que o jogador volta ao chão. Só quando o jogador volta ao chão é que nós podemos voltar o nosso olhar para o cesto para estarmos atentos às situações de ressalto. O árbitro avançado, pelo contrário, está-se a marimbar completamente para a bola. A partir do momento que a bola sai das mãos do jogador, o que é que vai haver a seguir com alta probabilidade? É um ressalto. Portanto, o árbitro avançado coloca-se na sua posição debaixo do cesto, esquece a bola e olha só e unicamente para os ressaltadores. Primeira questão, o tipo de contacto que existe. É um contacto negligenciável ou é um contacto forte? É um contacto forte. Porquê? O jogador defensor cai no chão, o jogador atacante cai todo descoordenado. Este tipo de contactos tem de ter um apito. Okay? Primeira questão que temos de colocar. Segunda questão, estamos muito próximos da zona do semicírculo no call. É um facto. Por isso aquilo que vamos ter sempre de analisar é o jogador está numa posição legal de defesa dentro do semicírculo ou não. Porque não basta estar dentro do semicírculo, porque se eu estiver dentro do semicírculo assim e um jogador vier contra mim, isto não é carga, isto é falta minha, porque mais uma vez eu não estou na minha posição legal de defesa. Um jogador para ganhar uma falta atacante tem de ter coragem, tem de dar o corpo ao manifesto, tem de estar na sua posição legal e tem de receber o contacto no peito, tendo os dois apoios bem fixos no chão para nós considerarmos isto como sendo atacante. Esta situação, o jogador defensor vem da ajuda do outro lado e no momento, mete mais uma vez só, o jogador defensor, que é o jogador de preto, vem do outro lado, a ajuda, ainda está em movimento no momento em que sofre o contacto e, portanto, isto é uma falta que tem de ser assinalada e é uma falta defensiva, ok? Independentemente de ser o último ataque ou o primeiro ataque do jogo, tem de ser assinalada. Este tipo de contactos causa muita dificuldade a nível da mecânica A2, porque tal como vocês podem ver aqui, quem tem o espaço perfeito do contacto entre os jogadores somos nós. Mas onde nós estamos não existe nenhum árbitro. Nós temos o árbitro avançado que está em linha com o defensor a vir na sua direção e temos o árbitro recuado que está em linha com o outro jogador também a fugir da sua direção. Portanto, este tipo de situações são mais difíceis de avaliar. O que é que poderia ter sido feito de ajuste aqui a nível de mecânica? A partir do momento que existe uma penetração na diagonal na direção do cesto, o árbitro avançado tem de fazer o close down. Portanto, esta situação, idealmente, um pouco mais para dentro, ok? Tratando-se do último ataque do jogo, em que nós conseguimos ver que todos os jogadores praticamente estão dentro da área restritiva, conseguimos perceber que aquela zona é onde existe maior potencial para haver algum tipo de contacto. E, portanto, o árbitro recuado não precisa de estar tão longe para avaliar a situação, deve, sim senhora, idealmente aproximar-se pela linha lateral, um pouco mais para baixo, para conseguir ter uma visão mais próxima e mais aberta, sem defesas à frente do que se passa lá em baixo. Não quer dizer que fazendo isto conseguíssemos ver o contacto, mas mais facilmente conseguimos ter uma melhor visão da situação para decidirmos de maneira apropriada e não nos deixarmos passar uma falta no final de um quarto. Aqui temos uma situação com que eu quero que estejam atentos é ao controle do ressalto, ok? Pronto, neste momento é assinalada uma falta antidesportiva à jogadora de vermelho por dar um chega para lá, certo? Vamos ver a situação desde o início e percebermos o que é que levou a isto, ok? Existe o ressalto e temos logo aqui um grande mismatch na defesa. Temos a grandalhona da jogadora do cabo a ser defendida por uma jogadora muito pequenina da equipa contrária, ok? Este tipo de situações obriga-nos sempre a estar muito atentos, porque o jogador pequenino vai ter de ser muito mais agressivo para fazer o seu papel e o jogador grande facilmente prega uma cotovelada no pequenino como se nada fosse, ok? Sempre que há estes mismatches na defesa, estar muito atento. O árbitro recuado está numa posição boa para ver, idealmente poderia estar um pouco mais para baixo pela mesma situação que vimos no clipe anterior. A partir do momento que eu tenho praticamente todos os jogadores na área restritiva, se não vou ter jogo exterior cá fora perigoso, aproximar-me um pouco mais para ter uma visão mais próxima. E na seguimento do ressalto, vemos que a jogadora azul constantemente a dar um chega para lá, porque é a única maneira que tem de tentar defender a sua jogadora com mais meio metro do que ela. Até que a jogadora vermelha chega a uma altura, chateia-se e dá um chega para lá. Okay? Portanto, este tipo de situação, para já, é fácil falar depois de termos o clipe. No jogo isto é difícil de decidir. Idealmente, a partir do momento que vemos a jogadora azul a dar um chega para lá 1, 2, 3 vezes, devemos assinalar a falta a esta jogadora de azul porque está a promover um contacto que é faltoso. Não é por ser pequenina que pode estar constantemente a dar um chega para lá. E mesmo a malta grande tem limites. Okay? Pior é porque a falta que é assinalada, a ser assinalada tem de ser antidesportiva, como é claro, porque a jogadora passou-se completamente da cabeça e é um movimento que não tem lugar dentro do jogo de basquete. O problema é que nós estamos a assinalar antidesportiva apenas a uma reação, ok? E deixamos a ação da jogadora azul, que foi quem promoveu este tipo de situação, passar em branco, tá bem? Se conseguimos ver este tipo de situações apitar mais cedo a falta,
para conseguirmos prevenir a reação. E se apitássemos a falta azul e depois a vermelha fizesse isto, dependendo do jogo em questão, mas dado que estamos a falar de um jogo de formação com jogadoras novas, etc., dizer só, olha, tem calma, a falta já foi apitada, não há necessidade disso, não a seguir vai ser a ti. Limpamos a situação sem termos de estar a escalar as nossas sanções. Ok? Mais uma relativamente ao critério. Isto é, não estamos aqui com som, isto é uma falta síncrona com o final do quarto. Ok? Se nós vimos a situação, e aqui o que é importante analisarmos, acima de tudo, é o movimento das jogadoras. Para agora. O que é que as jogadoras fizeram, as duas? Foram à bola. Alguma jogadora estava na sua posiçãozinha parada já definida? Não. Duas jogadoras foram à bola, ao ressalto, completamente de igual para igual, e há um choque lateral entre uma e a outra. Isto é uma disputa de bola perfeitamente normal que tem lugar 50 vezes durante um jogo de basquete, ok? E esta situação acaba por ser apitada porque o árbitro avançado foca-se apenas numa das jogadoras e, ao focar-se apenas numa das jogadoras, vê-a a levar um encontrão e, perante aquilo que nós vemos de levar um encontrão, sinalizamos o encontrão. Este tipo de situações, estar um pouco mais afastado da linha, para estarmos abertos, e temos noção sempre, não nos fixarmos no local da bola, fixarmos sim nos jogadores que estão ao redor e que vão intervir na jogada, porque se tivermos os dois jogadores no cantinho do olho, vemos que eles estão completamente de igual para igual e é uma situação limpa de um jogo de basquete. Das faltas táticas, passa a expressão em que nós temos de estar prontos a avaliá-las, a falta tem de ser sempre uma tentativa de jogar a bola, ok? E, portanto, os jogadores começaram a ser tecnicamente mais evoluídos, desde que este esclarecimento e esta orientação veio cá para fora, o que começaram a fazer foi, a partir do momento que o meu defensor se está aproximado do meu lado direito, eu vou driblar do meu lado esquerdo. Porque ao driblar do meu lado esquerdo, vai ser muito mais difícil este atacante conseguir tentar uma tentativa legítima de jogar a bola, ok? O que acontece neste caso é que a jogadora dribla com o seu braço esquerdo, o jogador defensor faz um contacto sobre o hemicorpo direito do atacante, ou seja, é um tipo de contacto que nós não podemos considerar como tentar jogar a bola. É apenas um contacto para parar o atacante e numa transição de defesa-ataque rápida, um contacto que só quer parar o atacante, é uma falta antidesportiva. Portanto, o critério está corretíssimo. A nível da forma como foi assinalada, a arbitragem do basquetebol tem uma coisa particularmente difícil, que é o timing do apito. Nós não temos tempo, muitas vezes, para pensar as situações. Portanto, não há problema nenhum em, tal como o árbitro aqui fez e muito bem, perante uma decisão inicial, falta, nós temos a certeza que é, houve contacto, o jogador perdeu tempo, perdeu espaço, perdeu a sua velocidade, tem de ser assinalado. Portanto, o que o árbitro faz é, falta eu sei que é, e depois na sua cabeça tem o tempo de pensar. Ok, jogou o lado contrário onde estava a bola, isto tem de ser antidesportiva, e agrava-se. É muito melhor fazermos isto e tem mais aceitação do que o contrário, que é sairmos logo à antidesportiva e depois pensarmos, bela nódoa, ok? Portanto, o agravar a situação é uma coisa perfeitamente boa, até aumenta a credibilidade que temos na situação, porque mostra que racionalizamos aquilo, pensámos melhor e tomamos a decisão mais adequada. Fico super feliz e super satisfeito de ter sido convidado para participar aqui, fico muito feliz com o que tenho visto aqui a nível da arbitragem. Todos os juízes que eu tive a sorte de conhecer e que estão a participar aqui neste torneio são extremamente competentes, têm as suas bases muito avançadas e há um potencial enorme, todos com muita vontade de aprender, vontade de fazer melhor. E aquilo que nós estamos aqui a tentar ajudar e que estamos a tentar colaborar acabam por não ser tantas bases, porque eles as bases já as têm perfeitamente e fazem um trabalho excelente, e estamos a tentar ajudá-los simplesmente a dar um pulo cada vez melhor para conseguirem ser sempre um bocadinho melhores. Cada vez mais gente nova e interessada, o que é muito importante para o desenvolvimento da modalidade. Pessoas que querem aprender, pessoas que querem evoluir, querem chegar a outros patamares, querem ir a quadros de acesso conjuntamente com os árbitros do continente. Isso é muito importante, é muito importante e vai desenvolver a região, porque a arbitragem acompanha o desenvolvimento da modalidade e, se assim for, eu acho que tem muito boas perspectivas de futuro. Antes de mais nada, tenho que agradecer quem esteve envolvido na organização desta clínica de juízes. E estamos a falar desde o meu colega de direção, o Presidente do Conselho de Arbitragem, José Manuel Vieira, até o representante dos juízes, o Sr. José Bruno Camacho, e, como não poderia deixar de ser, quem também esteve por trás de toda esta organização, o nosso colaborador muito assíduo, a quem eu estou extremamente grata por estar sempre a pensar nas questões de arbitragem, que é o Vicente Jardim. Portanto, é uma nossa promessa de arbitragem
e mesmo estando a estudar no continente, continua a dar a colaboração aqui a Madeira em termos da continuidade e da formação destes novos juízes, destes nossos juízes, os estão a começar e aqueles já estão também há mais anos. Portanto, um agradecimento especial ao Vicente Jardim e aos nossos formadores que vieram cá também para dar o Clínico de Juízes. E estou a falar do Rodrigo Varandas e do Paulo Martins, têm sido incansáveis, estão cá desde o dia 4 até o dia de hoje, até o dia 7, porque em simultâneo com o torneio organizado, o torneio nacional Cidade do Caniço, organizado pelo nosso filiado, o Clube Desportivo Escola Francisco Franco, está a decorrer este clínico que tem um cariz mais prático, sem esquecer, como é óbvio, a vertente mais teórica. Portanto, o nosso objetivo enquanto associação é promover um maior número de ações de formação, clínicos, cursos, quer seja para juízes, quer seja para treinadores, porque isto é uma forma de aumentar a nossa massa crítica de quem está ligado à competição do basquetebol, não só do ponto de vista da arbitragem, mas também de treinadores. Também agora temos um curso de treinadores a decorrer também em simultâneo. Portanto, a nossa ideia é aumentar o número de jovens, tanto ao nível como treinadores, também como ao nível de juízes, que nós precisamos de cada vez mais gente, porque à medida que esta malta vai entrando na universidade, vai para o continente e temos de estar constantemente a pensar na renovação destas pessoas envolvidas na modalidade. Portanto, nós, para continuarmos a crescer, precisamos de mais cursos, mais formações, para que possamos continuar a crescer, não só em termos de quantidade, mas também em termos da qualidade das pessoas envolvidas com os nossos jovens.